Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2025, de 15 a 17 anos. Estamos estudando uma viagem pelo Novo Testamento. Essa é a lição 4, 27 de abril de 2025, cronologia do Novo Testamento. Lembrando que essa lição é a lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, o endereço é Rua João Tobias, 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali no novo templo também tem a livraria da associação. Ali também você encontra Bíblia, revista, livros evangélicos e todo o material para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, onde você compra também online livros, bíblias, revistas, recebe na sua casa, no seu aconchego e ainda ajuda diretamente aqui o nosso canal. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui algum comentário, alguma observação, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas também, para que elas sejam abençoadas por Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade e peço que Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem sido nosso parceiro, tem nos cedido aqui esse espaço onde está provisoriamente o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Estherzinha, sua filha, e também sua esposa Maria Francileide. Deus abençoe também o irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação do BNH, setor 50, que também tem nos ajudado aqui na montagem desse cenário. Aqui tem a mão do irmão Josué. Também Deus abençoe o irmão Vinícius, que tem cooperado com orientações acerca de iluminação. Isso é muito importante. Deus abençoe o irmão Vinícius, sua esposa, sua filhinha Ayla. Deus abençoe todos vocês. E Deus abençoe o membro aqui do canal, o irmão Jefferson Queiroz, que tem participado conosco, tem sido ativo aqui no nosso canal, tem nos ajudado, juntamente com essas demais pessoas a quem eu mencionei. Se você também puder, manda o seu Pix, aqui embaixo tem um número de celular e a chave Pix, né? É a chave Pix nossa, o DDD é 11, você pode cooperar conosco, fazendo um voto a Deus, enviando a sua oferta, enviando uma ajuda mensal, do jeito que Deus colocar no seu coração, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos lá? Cronologia do Novo Testamento, lição 4, 27 de abril de 2025. O tema está em Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. A leitura bíblica está em Mateus 4, do versículo 12 ao 22, Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Marcos 1, 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com João e Tiago. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Os objetivos: conhecer a história da compilação dos livros do Novo Testamento. Segundo objetivo, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento. E terceiro objetivo, compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica. Vejamos então isso. Os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Nos anos iniciais da era cristã, os crentes tinham como palavra de Deus, chamada também de Escrituras, Mateus 26, apenas os livros do Antigo Testamento, já que os livros do Novo Testamento, evidentemente, ainda não haviam sido escritos. Então, os crentes do Novo Testamento, da igreja primitiva principalmente, eles só tinham o Antigo Testamento, evidenciando a conexão e legitimidade de ambos, do Antigo e do Novo Testamento. Comumente vemos em trechos do Novo Testamento histórias presentes no Antigo Testamento. Dentre os muitos exemplos está o profeta Jonas e a rainha de Sabá, que foram mencionados pelo próprio Senhor Jesus. Está lá em Mateus 12, Lucas 11. Em Mateus 23, Jesus também citou as mortes de Abel e Zacarias, mostrando, além de muitos outros momentos em que o mestre explicou ou fez menção à lei de Deus. Então, o Novo Testamento corrobora, confirma o Antigo Testamento. Em referência a Isaías, por exemplo, 10 e 22, o apóstolo Paulo falou sobre a salvação do remanescente de Israel, daqueles que sobraram, daqueles restantes. Já o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, sintetizou muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento, citando pessoas como Abel, Caim, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Então, Satanás, a antiga serpente, é mencionado desta forma em Apocalipse 12, 9, em alusão à sua atuação no capítulo 3 do Gênesis e no capítulo 4. Então, veja que os primeiros cristãos, eles tinham o Antigo Testamento. Quando eles estavam escrevendo o Novo Testamento, eles usaram histórias do Antigo Testamento para confirmar
que aquilo era verdade, principalmente Jesus, o nosso Senhor. Número 2, a compilação, então, do Novo Testamento. Segundo explica o saudoso pastor Antônio Gilberto, em sua obra A Bíblia através dos séculos, a formação do Novo Testamento levou apenas 2 gerações para ser escritos. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros já estavam escritos. Então levou aí um período de 100 anos para o Novo Testamento ser escrito. O que demorou foi o reconhecimento canônico, ser reconhecido o Novo Testamento. Isso motivado pelo cuidado e escrúpulos das igrejas de então, ou seja, o cuidado para saber o que foi ou não, o que foi considerado ou não inspirado pelo Espírito Santo, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Então, o reconhecimento e a compilação desses livros que compõem o Novo Testamento levou um tempo para ser autenticado, ou seja, considerado como livros, como inspirados por Deus. O reconhecimento definitivo e fixação do cânon do Novo Testamento, do jeito que nós temos, ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, ou seja, quase 300 anos depois de estar escrito. Antes, porém, no ano 367 depois de Cristo, uma lista com os 27 livros foi publicada essa lista por Atanásio, patriarca de Alexandria, isso em 367 depois de Cristo. Foi aceita em 393 depois de Cristo pelo Concílio de Hipona. O que é o concílio? Reunião de homens especialistas na Bíblia, patriarcas da igreja, para reconhecer aquele material e dar o seu aval. A validação dos livros, do jeito que nós temos, como canônicos, ou seja, a autenticação, passou pelo testemunho dos próprios apóstolos. Entre outras citações, por exemplo, o apóstolo Pedro chamou as cartas escritas por Paulo de escrituras, reforçando a legitimidade da inspiração divina em tais escritos. Então, Pedro autenticando os escritos do apóstolo Paulo. Em outra ocasião, Mateus e Lucas foram citados pelo apóstolo Paulo como escritura. Então, Paulo autenticando o evangelho de Mateus e de Lucas. Quanto à ordem dos livros, para efeito de estudos, há 3 formas de organizá-los, 3 maneiras de organizar os livros do Novo Testamento. Na primeira, os livros são dispostos de acordo com a tradução da Bíblia para o latim, que é chamado a Vulgata, feita por Jerônimo, de 382 a 404 depois de Cristo. Na segunda organização, os encontramos organizados de acordo com as datas em que foram escritos os livros do Novo Testamento. E na terceira organização, a ordem dos livros segue de acordo com a sequência dos acontecimentos, ordem histórica e ordem cronológica. É assim que nós observamos a composição da Bíblia. A ordem em que os livros foram escritos, número 3. Pelo ano de escrita, assim se ordenam os livros. Tiago vem 45 a 49, depois vem Gálatas, cerca de 49 depois de Cristo, depois vem 1º e 2º aos Coríntios, 55 a 56 depois de Cristo, depois vem Marcos, de 55 a 65 depois de Cristo,
Romanos, cerca de 57 depois de Cristo, Mateus, por volta do ano 60 depois de Cristo, Lucas, cerca de 60, 63 depois de Cristo, aí vem 1 Pedro, no ano de 60 a 63 depois de Cristo, aí vem as cartas de Colossenses, Filemão e Efésios, aproximadamente em 62 depois de Cristo. Depois vem Filipenses, 62 a 63 depois de Cristo, Atos dos Apóstolos, no ano 63 depois de Cristo. Aí vem 1 Timóteo, 65 depois de Cristo. Tito vem por volta de 65 a 66 depois de Cristo. 2 Pedro, no ano 66 a 68 depois de Cristo. Aí vem 2 Timóteo, próximo do ano 67 depois de Cristo. Aí vem a carta aos Hebreus, do ano 67 a 69. Depois vem Judas, do ano 70 a 80 depois de Cristo. Aí vem João, primeira e segunda de João, cerca de 85 a 95 depois de Cristo. E por fim vem Apocalipse, do ano de 90 a 96 depois de Cristo. Então, sob esta organização temporal, o Evangelho de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, antes mesmo de Mateus, de Lucas e de João. A Epístola de Paulo aos Romanos, a primeira na ordem que encontramos em nossas Bíblias, foi, na verdade, o 8º livro escrito. Então, essa é a ordem pelo tempo. Agora, a ordem dos fatos, a cronologia dos fatos. Não podemos constatar, assim como no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento foram organizados com o propósito de facilitar o entendimento e não arrumados pela ordem cronológica em que foram escritos. Nós já vimos aí antes a ordem cronológica. As expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante, tudo advérbio temporal, indicam continuidade e cronologia dos fatos, a maneira como elas foram organizadas. Muitas passagens bíblicas iniciam dessa forma, fazendo conexão com um acontecimento anterior. Ao ler a Bíblia em busca de sua cronologia, observe e tome nota dos personagens presentes na narrativa, onde eles estão, a cidade, o vilarejo, o rio, lago, o mar, a floresta, e em que tempo estão, se é de manhã, se é à tarde, noite, madrugada, se é inverno, se é verão, tudo isso aí é importante. Embora não se tenha precisão de todas as datas, vemos que os primeiros acontecimentos na história do cenário neotestamentário, intercalando os relatos dos evangelistas, foram os que se seguem. Então, a cronologia é mais ou menos estas assim. O anúncio do nascimento de João Batista, feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, e a gravidez de Isabel, Lucas 1, do 5 ao 25. O anúncio também feito pelo anjo Gabriel a Maria, de que ela conceberia e daria luz a Jesus, Lucas 1, 26 a 38. Depois o sonho de José com o anjo do Senhor, que lhe disse para receber Maria como sua esposa. Depois a visita de Maria a Isabel e a sua estada na casa de sua prima por quase 3 meses. Depois o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores a José, Maria e Jesus. Depois a circuncisão e a apresentação de Jesus. Depois a visita dos magos do Oriente, a fuga da família de Jesus para o Egito e a matança dos inocentes a mando de Herodes. Depois a volta da família de Jesus do Egito, Jesus aos 12 anos entre os doutores lá em Jerusalém,
Depois João prega no deserto e batiza no Jordão. Depois o batismo de Jesus no Jordão e a tentação no deserto. Depois Jesus chama os primeiros apóstolos, os irmãos André e Pedro e os irmãos Tiago e João, e depois chama Filipe. Depois nós temos a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, João 2. Depois temos a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico em Cafarnaum, a vocação de Levi, Mateus, tá? E a partir então dessa pequena amostra, né, considerando a possibilidade de alternativas de outros arranjos cronológicos, esperamos que você se sinta ainda mais motivado a estudar e compreender este sagrado e valioso livro que é a Bíblia. Tá? Então, assim, isso aqui nós fizemos uma panorâmica. Tá? Então, tem essas referências aí. É importante que você leia, que você observe essa cronologia para você entender, pelo menos de maneira mais rápida, como é que começa e onde termina o Novo Testamento. Então, concluindo, né, ele diz, como temos frisado ao longo dessas lições, a sabedoria do alto atrai tesouros aqui e no porvir. Então, esse conhecimento bíblico, tá, vai nos apontar para vantagens que teremos aqui nesta vida e na vida eterna. Então, esteja certo que o conhecimento e a prática da palavra de Deus o abrirão portas que nenhuma outra ciência ou bem material será capaz de proporcionar. Então, conhecer a palavra de Deus é um tesouro inigualável. Por isso, dedique-se a estudar as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Permita que a Bíblia, o ensine, que ela o oriente, que ela te corrija e que ela guie todos os seus passos na justiça divina. E assim, por onde quer que você andar, você será bem-sucedido. A Bíblia, ela é o manual de sobrevivência do crente. Nessa vida, nessa jornada pelo deserto da vida, nos embates da existência humana, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, ela é a nossa sustentação. A Bíblia é o norte no presente e no futuro. Portanto, vale a pena você dedicar tempo à leitura, ao estudo e à meditação da Bíblia Sagrada. Nunca afaste a Bíblia da sua cabeceira. Nunca deixe a sua Bíblia para trás. Ande com ela, estude, medite e viva o que está contido na Bíblia Sagrada. Então, assim, nós terminamos essa quarta lição do dia 27 de abril de 2025, cujo tema é a cronologia do Novo Testamento. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar e incentivar as outras pessoas a se inscreverem no canal também. E se você perdeu alguma lição, aqui embaixo tem uma playlist preparada aí com muito carinho. Então você pode ir lá assistir a lição 3, a 2, a 1, as lições anteriores que você tiver perdido. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.